válida, né? Não sei se você concorda, mas eu acho uma sugestão válida você pegar o leite e misturar, por exemplo, um cacau 50%. Sim, Já com pelo menos seria muito certeza. mais natural, né? Muito mais Com natural do que certeza. você dar um produto desse industrializado. Exatamente, tá Vou para o meu certíssima. próximo aqui. Deixa eu. O meu próximo produto, gente, é a torradinha integral, né? Muita Essa. gente chega para mim falando assim: mas eu cortei pão e comecei a consumir a torrada. Essa é Então, muito você meio que não fez uma troca muito diferente, porque a única diferença é que a porção é menor. Então, a fatia do pão talvez seja um pouco maior do que a da torrada. Mas em relação à lista de ingredientes, gente, é tudo farinha, praticamente a gordura, mesma. açúcar, sal, praticamente a mesma, né? Muita gente às vezes acha que está trocando a torrada por ser um produto mais saudável e não necessariamente. Então, aqui, olha, essa torrada, ela diz ser integral. Eu escondi as marcas, tá? Mas é meio óbvia, né? O primeiro ingrediente dela é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então a gente já começa aqui. Se ela é um produto integral, a primeira ingrediente deveria ser farinha de trigo integral e não essa normal, né? Mas não, o segundo que é farinha de trigo integral. Daí a gente vai para gordura vegetal, açúcar, sal, que olha, gordura vegetal e açúcar, né? E extrato de malte. Esse extrato de malte, ele vai servir como um adoçante natural também, tá? Ele é proveniente dos grãos de cevada, da cevada. Aqui a gente tem açúcar invertido, como se não bastasse esse açúcar, a gente tem o invertido também. E polidextrose, amido, a gente aumenta a quantidade de carboidratos. Embora a polidextrose seja uma fibra, a gente está aumentando carboidrato, está aumentando um tipo de adoçante, né? E aí a gente começa na lista dos emulsificantes e espessantes. Eu fui dar uma procurada sobre esse espessante aqui, ó, carboximetilcelulose. E aí a gente não tem um consenso muito bem definido. Só que já tem alguns estudos que mostram que alguns espessantes eles podem alterar a composição da flora intestinal. Consequentemente, isso também está associado a sobrepeso, né? Então, olha só que lista extensa que a gente tem. Deixa eu voltar para cá. E aí, gente, quando a gente fala dos espessantes, né? Eu falei que a gente não tem um consenso muito bem definido, são muitos espessantes, enfim. Só que a gente tem alguns estudos já mostrando que essa quantidade de aditivo químico, ela pode alterar essa flora intestinal. E a gente também tem associação entre alteração de microbiota com desordens crônicas, com obesidade, com alergias, com doenças inflamatórias, né? Metabólica. Então você pensa, a gente vê um espessante que a gente acha que é meio inofensivo, mas que pode estar associado com alteração de microbiota, obesidade, doença inflamatória, alergias, né? Então, olha a quantidade de aditivo químico que influencia indiretamente ou diretamente no sobrepeso, na obesidade, na quantidade de doenças, né? Não, e que está super presente no dia a dia de muita gente, não só em um produto, em vários, né, Ale? Tipo, é o suco, Exatamente, é a torrada, é o pão, enfim, muita exatamente. coisa, E gente. eu acho que aí é que está a situação, né? O problema não é a gente consumir esse produto em quantidade moderada ou uma vez ou outra. Então, eu já cheguei a prescrever para paciente meu, às vezes, uma torrada ou um pão desse. Não é algo que eu gosto de prescrever. Só que se a gente parar para pensar, você tira da rotina de um paciente que está consumindo isso 5, 6 vezes ao dia, para consumir uma e depois não consumir nenhuma, já ajuda Exatamente. pra caramba, né? Nossa, Uma coisa muito. que eu falo muito nas consultas é o seguinte: por que as pessoas se baseiam demais os lanches em torrada, biscoito e pão o tempo inteiro? Né? Se a gente tem uma lista de alimentos completamente extensa, então a gente tem tanta coisa para poder colocar no lugar, ou então para poder variar, né,
A gente tem batata doce, tem mandioca, tem a própria tapioca também, tem frutas. Então a gente consegue fazer um monte de substituição para que não fique todos os lanches com torrada, biscoito o tempo inteiro, né? Uma coisa é o seu consumo moderado uma vez ou outra, mas é o que a gente não é o que a gente tem visto na prática, né? Com certeza. Eu acho até que já melhorou bastante, porque acho que na geração dos nossos pais não existia essa quantidade de informação, né? Então eu acho que era até cultural o pãozinho francês de manhã, enfim. A minha infância, né? A sua provavelmente também tinha Danoninho, o Toddy, porque faltava um pouco de informação. Exato, exato. Mas vamos lá. Meu próximo produto também é super comum, tá, gente? Que é o suco de caixinha. Porque, Vixe, isso aí é lei. nossa, isso aqui é um produto que muita mãe acha que é super saudável, porque é feito à base de fruta. Não, é saudável. Não é, gente. Isso aqui, eu posso até comparar com refrigerante. É quase a mesma coisa. Porque a quantidade de açúcar que tem nesses sucos... sem falar do açúcar, eu sou totalmente contra esses tipos de açúcar, porque primeiro que você não tá bebendo o suco da fruta in natura, né? Então você já perdeu aí nutrientes, já perdeu fibra, já perdeu um monte de coisa. Enfim, vamos lá. Eu peguei essa marca aqui específica, que o primeiro ingrediente é a água e o suco concentrado de uva e os conservantes. E eu queria chamar a atenção de algumas mães que acham... Eu botei uma opção aqui, gente, não tô sendo terrorista, tá? Isso aqui é um suco super comum, é o suco de uva integral, super famoso, Aurora. Ele é menos pior? Mas ele também tem conservante, tá? Porque tem gente que acha que ele não tem. Então, se a gente for comparar um com o outro, você vê que eles têm até o mesmo tipo de produtos aqui, né? Enfim, conservantes. Esse NS 202, 220. Mas, na verdade, esse 202 acaba sendo menos pior do que esse, tá? E pelo fato de ser também, enfim, primeiro ingrediente o suco de uva e depois vem os conservantes. Mas existem outros sucos de caixinha que são horríveis, que tem açúcar, enfim. Eu peguei um exemplo aqui porque, na verdade, eu fui pesquisar sobre esses sucos ontem e a maior parte deles não dão os ingredientes. Achando curioso, eu falei, eles não botam nem os ingredientes, deve ser tem tanta porcaria, mas aí você vai ver no canal, tem lá a quantidade de carboidrato, não sei quantas gramas em um copo. Então, assim, esse aqui foi o único que eu consegui achar, os ingredientes. E, enfim, também é um produto que eu vejo muitas mães dando, é o suco de caixinha ao invés de suco in natura. E aí eu vou entrar lá na questão mas eu dou suco pro meu filho de lanche, acompanhando alguma coisa. Não faça isso. Dê a fruta in natura, mas uma outra coisa, tá, gente? Suco de caixinha é péssimo, é horrível, não serve pra nada. Exato. A questão, gente, é que assim, né? É muito melhor você comer a fruta do que beber o suco de caixinha, que é açúcar puro. Exatamente. E não muda muita coisa. Então, tipo, entre um refrigerante e o suco de caixinha, a diferença é que o suco de caixinha vai ter, sei lá, 2% de fruta, né? Então, tipo, se a gente for... Se a gente for pelo menos pior, de fato, o suco de caixinha vai ser menos pior do que o refrigerante, porque o refrigerante é um produto extremamente industrializado. Mas se você puder dar a fruta in natura, vai ser muito melhor. Ou, gente, faz o suco de fruta natural em casa, que a gente sabe que para a criança eles têm uma aceitabilidade muito bacana, né? E aí
Uma dica que eu costumo dar para essa questão do suco de fruta é misturar. Então, mistura uma couve, mistura uma cenoura, coloca uma beterraba, faz um suquinho mais completo, com mais fibra, né? Que a gente Mais tem ali uma. nutriente, né? Exatamente, bem Isso mais aqui não tem nutrientes. nutriente nenhum, né, gente? Tirando o açúcar, que Exatamente. E aí você mostrou a comparação aí entre o de caixinha e o suco de uva. De fato, sem sombra de dúvida, o natural vai ser muito melhor. Mas pelo menos esse de uva integral, a gente vê que ele não tem adição de açúcar extra. Ele é açúcar sim, do próprio ingrediente, né? Então ele vai ser uva e o conservante porque ele fica na prateleira. Então se a exato. gente parar para pensar, o que que vai ser melhor? Você fazer. Mas se não der para fazer, você vai naquele integral sem adição de nada. Agora, Isso, a última opção tem que ser açúcar de caixinha, porque de pois fato, é. gente, é muito açúcar. Nossa, é lixo, tem que jogar no lixo. Ó, vou pro meu próximo aqui. Ali tá ótimo, fez o dever de casa direitinho desses nomes monstruosos aí. Tá Não vendo? pesquisei nada, fiquei até medo. Ó, eu fiz isso hoje, tá? Gente, separei. Iogurte, muita gente tem dúvida na hora de comprar, tá? Isso aqui, olha, pega essa dica porque é realmente importante. Eu vejo muita gente falando assim: ah, mas iogurte é saudável. Depende do tipo de iogurte. Olha a lista de ingredientes desse iogurte aqui. Quando a gente olha a embalagem, a gente vê o quê? Zero, né? Zero gordura, zero adição de açúcar, corpos. A gente já pensa, né, em algo fitness, né? Para a gente começar, olha só, a gente tem aqui leite desnatado, leite reconstituído, vamos passando direto. Quando a gente chega aqui, ele é de sabor morango, então ele é composto por preparado de morango. Qual a necessidade de um iogurte de morango conter amido modificado? Né? É porque ele leva esse preparado, que na verdade não é de morango, ele é morango, cálcio, amido modificado, acidulante, conservador, aromatizantes e edulcorantes artificiais, sucralose, ácido sulfame de potássio e neutame. Então, gente, ele fala que é zero adição de açúcar, mas olha só a quantidade de edulcorante que ele tem. Edulcorante é a mesma coisa que adoçante, tá? Esse neutame, ele é pior do que o aspartame. E ele é, inclusive, considerado uma substância tóxica quando consumida em grande quantidade, né? E a outra coisa é essa questão do amido. Para que iogurte tem que ter amido? Não tem a menor necessidade, né? Isso tudo, gente, é só para deixar ele mais cremosinho, para dar mais sabor, né? Para ficar mais docinho. E aí a diferença, quando a gente olha um iogurte que é extremamente natural, aqui ele é integral. Beleza, ele contém gordura. Mas se a gente parar para pensar, gente, o leite na sua forma natural, ele contém gordura mesmo. Então ele não precisa ser aqui necessariamente zero gordura, zero um monte de coisa. Mas a lista de ingredientes dele tem que ser assim, ó. Leite, só leite integral ou leite em pó integral, reconstituído e fermento. Olha a diferença Fermentos de lista lácteos. de ingredientes. Para cá, que são apenas dois ingredientes, né? E aí eu tenho muito paciente que fala assim, esse que eu acabei de mostrar aqui na foto integral, ele é até bem cremosinho, ele não é azedo, ele é bem gostoso. Só que eu tenho muito paciente que fala assim, ah, mas ele não é doce, eu não consigo me adaptar. Tem que ser ele puro? Não, né, gente? O que que você vai fazer? Você vai pegar o iogurte natural, branquinho, sem sabor, sem lista de ingredientes extensa, e adiciona uma fruta, adiciona alguma coisa que dê sabor. Por exemplo, você vai adicionar um Canela. mamão, uma canela, um kiwi, uma geleia de fruta sem açúcar. Então tem como você adoçar ele sem que seja com esse preparado de fruta, com essa quantidade de adoçantes artificiais. Porque não adianta muito ele não conter açúcar, mas ter três, quatro adoçantes diferentes, né? A mesma coisa que eu falei do consenso dos espessantes, que ainda não é muito bem definido, os adoçantes a gente também já tem estudos mostrando alteração de microbiota intestinal. Muito, é. Então,
Então ele também não seria tão saudável assim, né? Na verdade, esses edulcorantes artificiais, eles não só fazem mal lá pro intestino, como em bebidas quentes eles potencializam, né, Alê? Liberam muito mais radical livre, né? Exato. Eu Então, falei do amido também. Esse amido modificado aí, ele contém maltodextrina na composição dele, que é um tipo de açúcar, e por ele ser modificado, ele também passa por processos aí químicos que não são benéficos para a nossa saúde. Então, não é qualquer tipo, né? Esse amido modificado piora mais ainda a qualidade do produto, né? gente, estamos condenados. Vamos lá, para a Mas tá próxima. vendo que tá tendo substituições. Então, tem para Pois onde é, a gente fugir, né? Tem aonde a gente tem o que escolher. Não é uma opção nem que ruim e pronto, tem que seja, ficar naquela. nem que assim, não tenho tempo para fazer iogurte caseiro, mas tem opções melhores, né? Vamos lá Sem sombra de pegar dúvida, né, a gente? Então, regrinha ó, de quanto menos ingredientes, melhor. Eu vou dar um eu não sei exemplo se a gente agora. pode ficar indicando marca aqui, mas o iogurte natural com dois, três ingredientes no máximo, tá, gente? Isso, Branquinho, sem sabor. é isso. Pois Vamos é. pro próximo. A gente já tá falando, eu tô falando, tô escrachando aqui as marcas, mas eu sou eu, né? Vamos lá, gente. Eu Meu também próximo considero. aqui, ó. Bota aqui, ó, pra todo mundo ver, ó. Ó o próximo vilão. Esse aqui também é um clássico que as mães adoram comprar para os seus filhos, achando que é super proteico. Mas vamos lá, gente. Tem até uns ingredientes aqui parecidos com o que a Lê falou agora. Primeiro é o leite desnatado. Olha o segundo, xarope de açúcar com o preparado de morango. E aí, o que é o preparado? Água, frutose, polpa de morango, fosfato, todos esses tracos horríveis que ela acabou de falar, a maltodextrina aqui, que é outro açúcar, e todos os corantes e aromatizantes e espessantes. Então, botei aqui uma opção que é um dos iogurtes. Deixa eu subir aqui. Enfim, eu ia mostrar o nome. Ai, meu Deus. Enfim, esse iogurte aqui é um dos iogurtes que eu gosto muito, tá? Pelo teor de Também. proteína e pelos ingredientes. Então, você vê a diferença, ó. Leite, mel, pectina, a enzima, né, do leite Da lactase, né? e Uhum. fermentos lácteos. Olha a diferença. Então, assim, também tem vários sabores. Tem com mel, tem ele natural, tem ele com morango. E é uma opção muito boa, eu gosto. E não é o danoninho que as pessoas acham que é o iogurte, o lácteo proteico lá. E não é, né, gente? É açúcar, é um bando de coisa ruim, é tudo menos saudável, tá? Exato. Não vou entrar em detalhe aqui desses nomes horrorosos, porque são muitos, tem mais de não sei quantos mil, Tem um aí que eu vou mas falar já já. não, esse Você falou cara desse aqui, iogurte? ah, Você falou desse iogurte, né? Já que você está falando marcas, tá ligado? Eu gosto muito do da Iorgos também, gente. Para mim, gente, a tipo, Yorgos é um dos melhores, né? é um dos meus preferidos. É Esse daí probiótico. também é branquinho. E se você for optar por algum adoçado, o da Iorgos para mim é o melhor. É o Porque melhor. ele não tem lista intensa, é bem pequenininho mesmo, bem tranquilo. Não, e ele tem probiótico, né, também. Tem um teor de proteína Exato, bom, exato. tem probióticos, os ingredientes são muito E melhores. aí, olha que legal. Tem uma pessoa que comentou aqui assim: Danoninho vale como um bifinho. Isso, gente, que é interessante da gente observar, né? Porque quando você olha a propaganda do Danoninho, de fato, uma pessoa leiga vai pensar o quê? Nossa, é saudável, vale por um bifinho, tem vitamina D, tem um monte de vitamina e mineral ali. Mas Ah, será que de fato essa fortificação dele compensa? Porque olha só, ele tem muito mais açúcar do que vitamina, né? Então muito! ele tem muito mais ingredientes que não são saudáveis do que a questão da vitamina e mineral. Então, o ideal, gente, é que vá comer legume, fruta, verdura,
e não que fique se entupindo de industrializado, porque a propaganda disse, né, Mas é que é porque saudável. é porque as pessoas também ali não têm esse conhecimento de quanto que de vitamina tem, quanto que de Exato, mineral exato, tem. As pessoas não têm ideia exato. disso. Na verdade, não tem nada. Aquilo ali é mais uma ferramenta Apelo comercial, exatamente, comercial para dizer que exatamente. aquele produto tem Ele alguma vira- coisa de bom, né? Que na verdade não tem nada, Exatamente. praticamente. Mas é Eu vou isso. para o meu próximo aqui. Eu acho que se bobear, a gente vai ter que voltar depois, porque tem tanto alimento para falar, né? Tem muito. A gente tem que ficar de olho na hora, hein, Alê? Então, isso que eu tô falando, porque senão você vai ter que salvar e a gente voltar. Ó, seguinte, galera. Esse daqui aparece muito no consultório, tá? E aí eu separei as duas, tanto a normal quanto a gelatina diet, tá? Porque muita gente acha que tem muita diferença e de fato não tem. A única diferença é que a diet vai ser sem adição de açúcar, mas vai ser cheia de adoçante. Então não muda pra muita coisa não, tá? Quando a gente olha a gelatina comum, já acabou aqui, ó. Primeiro ingrediente, açúcar, né? Açúcar. Depois, quando a gente começa a olhar aqui, ó, tem ácido fumárico, aromatizante, edulcorante artificial. Então, além do açúcar, ela tem aspartame, tem ciclamato, acesulfame. Então, como não bastasse ela ter açúcar, ela ainda tem três, quatro adoçantes junto. Depois a gente vai para os corantes, olha, corante artificial, esse aqui é o vermelho, corante amarelo crepúsculo. Todos esses corantes, gente, eles estão associados com malefícios à nossa saúde. Podem causar danos aí digestivos, metabólicos. Tem corante que está associado a reações alérgicas, Alérgicas. a dores de cabeça. Tem corantes que também estão associados à hiperatividade, tá? Isso para criança é algo muito importante. Então, crianças que já têm, que já são mais agitadas, esses corantes acabam alterando também nossos neurotransmissores, né? E aí causam hiperatividade, reações alérgicas, podem prejudicar a saúde de modo geral, né? E aí, quando a gente olha a gelatina diet, a gente vê que o terceiro ingrediente dela é maltodextrina. Ela não tem açúcar, mas ela tem maltodextrina, que é um tipo de açúcar. Então, não muda muita coisa, né? Quando a gente olha aqui, olha, edulcorantes artificiais, aspartame, a gente vê de novo corante vermelho, corante amarelo. Então, acaba não sendo uma opção muito saudável, né? O ideal, gente, muita gente acaba utilizando a gelatina como uma opção de doce, mas acha que não é muito, Ou fonte muito de colágeno. calórica. Essa é a melhor. Exatamente, colágeno, fonte de colágeno. Não, gente, a gelatina tem muito mais açúcar, que inclusive muita gente fala do colágeno e da elasticidade da pele, celulite. Acaba que você está consumindo um produto com tanto açúcar que só vai prejudicar a tua pele, né? Ela, ela só vai prejudicar a sua elasticidade, celulite e tudo mais, tanto Só em vai relação causar ao mais colágeno inflamação, né? vai causar muito mais inflamação. Fora essa quantidade dos corantes. Então, que a gente sabe que esse corante amarelo aí, esse corante vermelho, ele está associado com crises asmáticas, reações alérgicas. Então, olha a quantidade de malefício que a gente tem, né? Num simples saquinho ali em pó. Então, nada de saudável, viu? Pois é. Olha, eu vou correr aqui, vou pegar mais dois que eu acho que vocês têm que ver, tá? Porque são clássicos, que o nosso tempo vai acabar, Lê. Gente, famosíssimo biscoito de maisena. Eu, inclusive, atendi uma paciente hoje que fala que dá isso para filhinha. Então, já ressalto aqui que o nosso querido biscoitinho, vamos ver aqui os ingredientes? Farinha de trigo, primeiro ingrediente, enriquecida com ferro e ácido fólico. Segundo ingrediente, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, que é outro tipo de açúcar, açúcar invertido, leite em pó, soro do leite, malte, sal, e aí entram todos os antes, né? Emulsificantes, conservantes, aromatizantes. Então, o que eu quero dizer para vocês
É que às vezes a gente pega. Deixa eu dar logo aqui a opção saudável, melhor, né? Aqui, ó, o Mãe Terra, que a gente falou lá no início. Esse biscoito de maisena integral, se você for ver os ingredientes dele, eles começam com a farinha de trigo integral, cereais, tem um monte de coisa, porque eu não achei os ingredientes, mas fica aqui uma opção para quem gosta de biscoitos de maisena, tá? Os produtos dessa marca são muito bons. Então, voltando lá para quando a gente faz a anamnese da criança e a mãe começa a falar sobre a alimentação dela, gente, é praticamente, não todas, tá? Não tô generalizando, mas é praticamente açúcar o dia inteiro da criança. Toddy de manhã, aí é uma bisnaguinha no lanche, aí o lanche da manhã é o biscoito maisena amassado com, sei lá, gelé de mocotó, que também não é a melhor das opções. Enfim, então ao longo do dia, tirando as refeições principais, né? A criança está consumindo muito açúcar. É muito açúcar, gente. Exato. Vocês não têm ideia das coisas que eu vejo. Bolinho Ana Maria e não sei mais o que. Então, para você que acha que o biscoito maisena, o biscoito de vaquinha são opções boas, mesmo tendo escrito light na embalagem, não é, gente. Os primeiros ingredientes, farinha e açúcar. E diversos outros tipos de açúcar, tá? Por isso que ele é tão gostoso, por isso que vocês gostam tanto dele. Eu vou pro meu aqui, eu separei um típico aqui, bem típico mesmo, esse aqui tem que ter, que eu acho que esse aqui eu nem cheguei a comentar com você que eu ia falar dele. Ah, Margarina margarina! e manteiga, Nossa, né? isso é tudo, Eu menos acho que esse manteiga. aqui, exatamente. Nossa. Então, gente, ó, pra gente tentar ir um pouco mais rapidinho para dar tempo de terminar, depois qualquer coisa a gente volta só para se despedir, tá, Paty? É. Margarina, gente, olha só o tamanho da lista de ingredientes. Não tem fim. Primeiro, óleos vegetais líquidos. Os óleos na margarina, eles são inflamatórios, extremamente inflamatórios, tá? Ele contém uma lista extensa de conservadores. Esse aqui, ó, a gente acha que é um antioxidante BHT, mas ele é uma substância tóxica, ele tem poder tóxico. Ele aumenta o teor de lipídios, de colesterol no sangue, ele dificulta a absorção de nutrientes, tá? Esses conservantes todos aqui, eles também estão associados a reações alérgicas, a dermatites, tá? Então, olha, eles colocam substâncias na margarina que tem até solventes de petróleo, para vocês terem ideias, tá? Ácidos que sofrem reações ali que deixam o produto hidrogenado. Então, tem gordura trans, tem gordura aí que é extremamente inflamatória para o nosso organismo. E aí, quando a gente olha a manteiga, olha aqui, creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio, né? Então, se tem uma coisa que eu falo para meus pacientes gente, vai pela lógica. Se você não sabe se aquele produto faz bem ou faz mal, compara a lista de ingredientes. Então, um produto que tem uma lista tão extensa assim, contra a manteiga, que tem creme de leite ali e cloreto de sódio, qual que você acha que tem mais chance de ser saudável? É óbvio que tem dois ingredientes, né? Então, ó, margarina é extremamente processada, tem substâncias tóxicas, tem óleos que são inflamatórios, que podem alterar o nosso colesterol, tem esse BHT, que tem capacidade de aumentar também o poder de inflamação, causar reações alérgicas, então cheio de ingrediente ruim, né? Então, nada de margarina, manteiga. E pensar que um dia indicavam margarina para quem tinha doença cardiovascular, né? Exatamente, galera, mas é manteiga. Um produto criado, né? Porque a manteiga a gente ainda sabe o processo de como ela é feita. Exatamente. Bom, dá tempo? Temos mais 10 minutos. Vou falar Vai no seu... mais um aqui, ó. Clássico também, hein, gente? Ó, miojão. Como se não bastasse os ingredientes do miojo, que assim, farinha de trigo a gente também tem no macarrão convencional. Mas, enfim, gordura vegetal e todos esses reguladores, enfim,
corante aqui, ó. O macarrão normal, gente, ele tem vitamina e mineral, tá? Além de farinha de trigo, ele tem teor de vitamina e mineral. O miojão, não. E como se não bastasse o próprio miojo, que é um macarrão esquisito, olha os ingredientes do tempero, gente. É isso aqui que é para detonar, é para acabar com a saúde de alguém. Porque, enfim, caldo de carne, que podemos comparar aí ao caldo quinor, né? Que é cheio de sódio, enfim. Sal, açúcar, glutamato monossódico. A gente nem falou, né? Desse aditivo aqui que super realça sabor. É encontrado em vários produtos, o glutamato monossódico. Enfim, e todas essas outras coisas ruins aqui, que eu não sei todos, né? Inosinato de sódio, não sei, gente. Eu só quero dizer para vocês que miojo não é para ser considerado uma fonte de cereal, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quer comer macarrão? Come o macarrão normal ou macarrão integral. Miojo não. Miojo não. E, gente, não é só o miojo ou só o pozinho, não. É os dois, tá? Tanto o miojo quanto o pozinho dele, os dois são péssimos. Então, é sódio, é glutamato. Glutamato monossódico faz super mal para nossa saúde. Também aí, ó, tem risco de câncer, um monte de coisa envolvendo glutamato monossódico, tá? Então, a gente não pode ficar nessa, mas eu tirei o pozinho. Mas não adianta nada, gente. O miojo em si é um produto ruim. Então, faz o macarrão que tem muito menos erro. Muito melhor. Vou mostrar mais uma aqui, que é a barrinha de cereal, gente. Claro. Muita gente acha que barrinha de cereal, né, é saudável. Olha só, eu separei essa aqui que é light. Ingrediente, gente. Começa até com cereais, beleza? Mas o segundo ingrediente é açúcar. E ela é light. Por quê, gente? Porque um produto light não significa que ele retirou a açúcar. Ele significa que ele tem menos concentração. Mas nesse caso aqui, ela passou para o segundo ingrediente. Ou seja, não é nada bom, né? Corante caramelo, que é cancerígeno. A gente tem aqui, ó, glicose, açúcar de novo, outro açúcar invertido, açúcar de novo, maltodextrina, gordura de palma. Olha só a quantidade, ó, aromatizante. Olha a quantidade de ingredientes numa barrinha de cereal, né? Então, a gente vai na praticidade, gente, mas tem que olhar a lista de ingredientes, tá? Na caloria, então, né, Lia? Tem de fato algumas barrinhas de pouca caloria. Exato. Então tem de fato algumas barrinhas de proteína que são um pouco mais saudáveis, tá? Isso. Algumas marcas aí elas já oferecem, mas elas são um pouco mais caras. Mas mesmo essas ricas em proteína, gente, tem que olhar a lista de ingredientes. Então a gente tem aí as marcas, né, da Vitafor, da Nutrify, da Essential, mas mesmo essas marcas a gente não pode deixar de olhar a lista de ingredientes. Então, você comprar uma barrinha de cereal que contém um monte de açúcar, aromatizante, conservante, tipos de gordura, é melhor você fazer o quê? Comer uma fruta, comprar umas castanhas, né? Umas amêndoas. Mas as pessoas querem. É isso aí, mas as pessoas gostam dessas barrinhas justamente porque elas são doces, né? Exato. Então, né? acho que é saudável, mas de não gordura, né? Então, ó, eu falei aqui algumas marcas que são um pouco melhores. A Bio 2 também tem umas marcas melhores. Tem aquela, eu não sei se fala em Hertz, é alguma coisa assim, que também é bacana, tá? É HARS, eu acho, um negócio assim, eu não lembro direito. A marca, acho que é Hertz, não tenho certeza, mas tem uma lista de ingredientes bacana. Então, olhar a lista de ingredientes, gente. Se não, vai no In Natura. Frutinha ou castanhas né? E peguem essas dicas para a vida de vocês. Primeiro ingrediente é o que predomina no produto. Quanto menos ingredientes, melhor esse produto é. E lembrar que todos esses nomes estranhos que a gente lê são produtos que fazem mal, enfim, para a nossa saúde, né? São cancerígenos. Exato, né?
E, Fazem gente, o negócio é o seguinte, é moderação, né? Você não precisa se entupir desses produtos ao longo do dia inteiro. Então, não é que seja proibido você comer um pãozinho, uma torradinha, uma barra de cereal, mas principalmente olhar a lista de ingredientes e moderação. Você pode muito bem é, comer alimentos in natura, né? A base da alimentação tem que ser legumes, frutas, verduras, e aí você coloca esses alimentos industrializados numa menor quantidade, né? aí. Equilíbrio Então, acho sempre. que a gente vai precisar salvar essa live para a gente não Pra perder. deixar. Vou fazer. Então, vou me despedir. Olha, maravilhoso de novo, mais uma vez um Você prazer. quer voltar